Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Episódio 33, hoje verso 8 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, no nosso estudo com leitura comentada da Bhagavad Gita para iniciantes. Sejam bem-vindos e, por favor, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita e dê um like ou um dislike para que eu saiba e também para que o YouTube possa levar esse vídeo, essa aula, esse conhecimento para mais pessoas. E por fim, deixe comentários sobre suas dúvidas, suas sugestões, questões que você de repente tenha levantado a respeito dos vídeos, das aulas que nós estamos oferecendo dentro desta playlist. E também compartilhe com pessoas, amigos, contatos que de repente possam se interessar e se beneficiar por este conhecimento. Compartilho já com você aqui a tela, o verso 8 do capítulo 2. Estamos aí acompanhando ainda a fala de Arjuna. Nahi prapashyami mamapanudadvyam yachakan uchosanan indriyanam atapya brahmam asaptanam vridam rajam suranam api chadipatyam. A tradução, dado por Sua Divina Graça, Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Não consigo encontrar um meio de afugentar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de destruí-lo, mesmo que ganhe um reino incomparável na terra, com soberania semelhante à dos semideuses no céu. Ele está aqui então enfatizando a sua necessidade de orientação de Krishna. Ele não tem condições de afugentar este pensamento, este pesar em relação a ter que lutar contra seus próprios familiares, contra um exército encabeçado por membros próximos a ele. Mas Prabhupada explica o seguinte aqui. Embora Arjuna estivesse colocando tantos argumentos baseados no conhecimento dos princípios religiosos e códigos morais, parece que ele era incapaz de resolver o seu verdadeiro problema sem a ajuda do mestre espiritual, o Senhor Shri Krishna. E é bem isto que acontece, nós não conseguimos resolver os verdadeiros problemas da nossa existência se não for com base em três guias, quais? Primeiro, as escrituras reveladas, chamadas de Shastras. Segundo, a orientação de pessoas santas, pessoas que estão cultivando, aplicando, se desenvolvendo com este conhecimento das escrituras, os Shastras. E terceiro, seguirmos as orientações de um mestre. Então, Guru, Sadhu e Shastras. Ele podia compreender que seu assim chamado conhecimento era inútil para afastar seus problemas, os quais estavam secando sua existência inteira. E para ele, era impossível resolver tais perplexidades sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna. Conhecimento acadêmico, escolaridade, posição elevada, etc., são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Krishna. Portanto, a conclusão é que um mestre espiritual que é 100% consciente de Krishna é o mestre espiritual genuíno, pois ele pode resolver os problemas da vida. Então nós vemos que existem problemas a todo momento, como nós vimos na aula anterior, no episódio 32, que as aflições, todo o problema da existência material que é gerado pela mecânica da dinâmica da vida material, não tem como solucionar, é um incêndio contínuo. Então nós temos que eliminar a nossa presença nesta condição de incêndio, de fogo contínuo da existência material, as perplexidades da vida. E qualquer tipo de conhecimento material não resolve. Pode ser vários acúmulos de PhDs, não vai resolver. Só resolve realmente a aquisição de um conhecimento fidedigno, de um conhecimento autêntico. O Senhor Chaitanya, que foi a última encarnação de Krishna, isso no século XVI, disse que uma pessoa que é mestre espiritual na ciência da consciência de Krishna, não importa sua posição social, é o mestre espiritual verdadeiro.
Então, essa ideia de que você precisa ter, de repente, uma descendência ou pertencer a uma estirpe, uma casta ou qualquer coisa assim, é totalmente desfeito em termos de argumentos pelo próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele diz isso no Chaitanya Charitamrita. Kiba vipra kiba nyasi shudra kene naya. Rei Krishna Tattva Vela Sei Guru Haya. Não importa se a pessoa é um vipra, um sábio instruído ou na sabedoria védica, ou se ela nasceu na família inferior, ou se está na ordem de vida renunciada. Se ela é mestre na ciência de Krishna, ou seja, na ciência da autorrealização, na ciência do yoga, é um mestre espiritual perfeito e genuíno. Assim, sem ser um mestre na ciência da consciência de Krishna, ninguém é um mestre espiritual autêntico. Também está dito na literatura védica. Aqui, claro, não é? Temos aqui uma enfática colocação de Prabhupada de que qualquer outro mestre que não seja consciente da verdade absoluta é, na verdade, um mestre pela metade. O que nós podemos dizer é que Prabhupada está totalmente certo. Qualquer mestre que não esteja vinculado a uma sucessão que remonte desde a origem do universo, desde a criação de todo o sistema cósmico, quer dizer, aquele código que vem desde o início da criação e vem sendo mantido através de uma linhagem de sucessão discipular, se ele não estiver vinculado a esta linhagem, certamente o conhecimento que ele nos dará será um conhecimento preliminar, um conhecimento parcial, não será um conhecimento completo. Por quê? Qualquer outro tipo, qualquer outra fonte de conhecimento em relação à transcendência, em relação à autorrealização, que não esteja vinculado a esta linhagem, certamente um subproduto, vamos dizer assim. É como se você, de repente, querer beber água do Ganges próximo a Varanasi, em vez de beber a água do Ganges na nascente do Ganges. São coisas bem diferentes, não é? Então, você beber a água da linhagem de sucessão discipular original que está sendo dada na Bhagavad Gita é você beber a água na nascente do Ganges. Agora, se você quiser experimentar qualquer outro tipo de condição, né, de qualidade da água ali perto de Varanasi, já tem um pouco mais de riscos para você, certo? Então aqui também está dito na literatura védica, né, a tradução direta é: o Brahmana erudito, versado em todos os temas do conhecimento védico, é incompetente para converter-se num mestre espiritual, a menos que seja um Vaishnava, ou esperto na ciência da consciência de Krishna. Então não é uma casta, né? Na Índia tem muitos desses, assim, que você vê, ele é filho de um Brahmana que era neto de um outro Brahmana que era de uma sucessão de castas. A casta não diz nada. A casta é uma grande falha dentro do sistema hindu, né? Hindu, hoje o hinduísmo ele é completamente deturpado. O hinduísmo não tem nada a ver com o que é védico, não tem nada a ver com a tradição védica, não tem nada a ver com a tradição da Bhagavad Gita. O hinduísmo é uma deturpação grosseira de um desenvolvimento cultural que foi se degradando século após século. Então, manter um sistema de castas hoje em dia, dentro do molde como ele é apresentado, é um grande desvio, não é, do que significava na época o Varnashrama Dharma. Nós vamos falar disso em algum momento aqui no estudo, mas era o sistema védico original. Tá? Então, simplesmente por ser de uma família brahmana, né, uma família de sacerdotes, não denota que essa pessoa tenha qualificações sacerdotais para assumir o posto. Isso não tem nenhum significado. Os problemas da existência material, nascimento, velhice, doença e morte não podem ser contra-atacados pela acumulação de riqueza e desenvolvimento econômico ou mesmo de acúmulo de conhecimento acadêmico. Em muitas partes do mundo há estados que estão repletos de todas as facilidades da vida, que são cheios de riqueza e economicamente desenvolvidos, mas mesmo assim os problemas da existência material ainda estão presentes. Por exemplo, na Europa nós podemos encontrar na Suíça, na Suécia, na Finlândia, países que estão extremamente bem desenvolvidos economicamente, né, tudo muito aparentemente bem resolvido, porém o grau de depressão, de tristeza, de angústia e mesmo de suicídio é muito grande. Então, Prabhupada fala sobre isso na década de 60 e
a coisa continua extremamente atual, não é? Eles buscam a paz de diferentes maneiras, mas só poderão conseguir felicidade verdadeira se consultarem Krishna, se consultarem o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, que constituem a ciência de Krishna, ou o representante genuíno de Krishna, o homem em consciência de Krishna, ou seja, um mestre espiritual fidedigno. Mas veja que não há esta restrição, né? Você tem que ter um mestre espiritual. Não. Se você ter acesso ao conhecimento e orientação adequada com aqueles que conhecem este conhecimento, aplicam esse conhecimento em suas vidas, como por exemplo você ler o Bhagavad Gita, você se orientar por alguém que estuda e te ensina o Bhagavad Gita, você já estará se beneficiando. E futuramente, se for o seu caso, se for o seu processo, você acaba tendo um mestre para te orientar mais próximo, não é? Mas só o fato de você estar, por exemplo, acompanhando essas aulas já está adquirindo benefícios espirituais. Não por mim, mas pela própria potência do Bhagavad Gita que está sendo colocado aqui nas palavras de Prabhupada e nas palavras de Krishna também, como veremos muito em breve. Se o desenvolvimento econômico e os confortos materiais pudessem afugentar uma pessoa das lamentações pelos inebriamentos familiar, social, nacional ou internacional, então Arjuna não teria dito que, mesmo num reinado incomparável na Terra, ou a supremacia com as dos semideuses nos planetas celestiais, não seriam capazes de afugentar as lamentações. Quer dizer, Arjuna sabia que mesmo que ele conseguisse vencer a batalha e ficar com o reino, né, que era seu por legítima lei, ele ainda assim ficaria insatisfeito, ficaria angustiado, porque ele não teria entendido, né, a causa real de tudo aquilo, ele não estaria satisfeito, não é, pela condição de ter o reino, mas de ter tido que matar pessoas próximas para adquirir o reino. Então, para ele, isso não fazia sentido. Como eu falei já em aulas anteriores, o foco dele não estava em defesa do Dharma, mas estava ainda na questão física, na questão material, na sua identificação ilusória familiar, nacional, não é? Totalmente identificado materialmente e ilusoriamente. Ele procurou, portanto, refúgio na consciência de Krishna, e esse é o caminho certo para paz e harmonia. Desenvolvimento econômico ou supremacia sobre o mundo podem se acabar a qualquer momento pelos cataclismos da natureza material. Basta vir um terremoto, um maremoto, qualquer coisa assim. Mesmo a elevação a uma situação planetária superior, como no caso dos homens que agora buscam um lugar no planeta Lua, podem também acabar-se com um só golpe. Naquela época, então, o homem estava indo em direção à Lua, né? Isso, década de 60 também, o homem ainda não tinha chegado à Lua, quando Prabhupada escreveu esse significado, mas ele já estava, né, se arquitetando esta ida à Lua. Então Prabhupada coloca que mesmo que você faça esse grande desenvolvimento tecnológico, de avanço da humanidade, ainda assim não conseguirá solucionar os verdadeiros problemas da humanidade, que é a morte. Como solucionar a morte? O Bhagavad Gita confirma isto. Shne punye mrityalokan vishanti. Quando os resultados das atividades piedosas acabam, a pessoa cai novamente no auge da felicidade do auge da felicidade para a mais baixa posição da vida. Muitos políticos do mundo caíram dessa maneira. Tais quedas constituem apenas mais uma causa, ou melhor, tais quedas constituem apenas mais causas para a lamentação. Ou seja, ele se lamenta por estar numa condição degradada. Aí ele desenvolve todo um projeto para poder melhorar as condições materiais. Só que ela não vai durar por muito tempo e então se frustra por ver que todo o seu empenho foi por água abaixo. E assim são as civilizações, a civilização grega, a civilização latina, não é? A civilização europeia, tantas civilizações, né? Os mesopotâmicos, os egípcios, passa-se ciclos, ou seja, em algum momento esses grandes líderes terão frustrações. Porque a condição material não tem como você mudar isto, a não ser que se baseie ou busque pelo conhecimento autêntico, como é apresentado na Bhagavad Gita. Portanto, se quisermos acabar com a lamentação para sempre, então teremos que nos refugiar em Krishna.
E refugiar-se aqui em Krishna, como eu já tenho dito várias vezes, não significa você se dedicar a uma religião de Krishna, né? Não, é consciência de Krishna. Você tem qualquer afeição já por alguma crença, alguma religião, alguma fé, não é? Esta crença, esse aspecto religioso, em algum instante, em algum momento, existe ali uma relação com um, um primado, com uma origem, com uma base primordial. Essa base primordial é sempre uma única e única causa original, que é o ser supremo, a suprema personalidade da divindade, o ser absoluto. Então esse ser absoluto terá diferentes nomes em diferentes contextos, diferentes religiões, diferentes geografias, em diferentes épocas históricas, não é? Mas de qualquer forma, esse ser uno e absoluto aqui é definido como Krishna. Como Arjuna está tentando fazer. Assim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse seu problema definitivamente. E esse é o método da consciência de Krishna. Então, quer dizer, o método da consciência de Krishna é você se direcionar para a fonte do conhecimento e buscar na fonte do conhecimento as respostas para você resolver os verdadeiros problemas da sua existência. Não existe qualquer técnica, qualquer método que não seja baseado nisto. Não adianta fazer dezenas de cursos de aprimoramento pessoal, de desenvolvimento e sei lá, qualquer coisa que hoje está em alta. Se não for um conhecimento fidedigno, um conhecimento autêntico, não vai tocar o teu coração, não vai tocar a tua consciência. Ah, mas eu tenho já uma religião, eu já sou tal, eu sou sei lá de onde, qualquer religião, não tem problema. Não tem problema, porque a mensagem da Bhagavad Gita é uma mensagem universal. Deixe de lado esse preconceito de achar que a minha religião é maior. Não estamos falando de religião, aqui é um conhecimento. Ah, mas a minha escola de yoga é melhor. Não estamos falando de estilos de yoga, estamos falando da filosofia do yoga. Ah, mas eu tenho as minhas próprias decisões, eu tenho a minha própria visão de mundo. Tudo bem, mas é apenas uma opinião. Isso aqui não é opinião, isso aqui é princípio do conhecimento original. Então não tem por que não, pelo menos, refletir. E veja, nós estamos aqui prestes a começar as orientações de Krishna. Não é? No verso 9 já vamos entrar aqui, onde Sanjaya novamente assume o diálogo dirigido a Dhritarashtra e dá a última fala de Arjuna, antes de novamente, aí sim, Krishna começar a falar aqui no verso 11, que nós vamos falar daqui 2 aulas, praticamente, ok? Então é isto, agradeço pela sua atenção e até a próxima aula. Namaskar.